Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, o meu amigo Luciano Clay, que é o presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, historiador e pesquisador, e que logo, logo vai lançar a biografia de Bezerra de Menezes, com mais de 1.500 páginas, que o movimento espírita aguarda ansiosamente o lançamento dessa biografia. Mas, para iniciar nossa reunião, vamos iniciar com a prece. Eu vou pedir, por favor, Luciano, você hoje inicia. Amorável Jesus, companheiro de todos os momentos da nossa caminhada, nós te somos gratos, ó amigo, por tudo quanto nos deste, por tudo quanto nos dás, e entre tantas dádivas, a oportunidade de participarmos de momentos como este, que nos permitem elevar os nossos pensamentos ao alto, a partir de uma reflexão mais detida, seja sobre um tema relacionado à doutrina dos espíritos, ou um tema, como é o nosso caso, relacionado à atividade de alguém que na Terra exerceu em plenitude a mensagem que abraçamos. Guarda-nos na tua paz, ser conosco, hoje e sempre. Assim seja. Luciano, meu amigo, antes de eu anunciar o episódio de hoje, eu queria lhe fazer uma pergunta do episódio anterior, que a gente fez semana passada. Luciano, você se referia a Antônio Luiz Saião. E você sabe que o Brasil teve uma grande cantora lírica, Abdu Saião. Ela era filha ou neta do Antônio Luiz Saião? Pois não, Bruno. Respondo, querido, com alegria. Antônio Luiz Saião foi um grande nome do espiritismo, baluarte, na virada do século XIX, início do século XX, já que ele desencarnou também pouco tempo após o seu grande amigo Bezerra de Menezes. Inclusive, nós mencionamos, quando tivemos a oportunidade de falarmos a respeito das ações empresariais de Bezerra de Menezes, que os dois, ainda não espíritas, em 1873, integraram a diretoria de uma instituição, da qual o Dr. Bezerra de Menezes fazia parte e presidia, uma companhia de seguro mútuos contra fogo ou contra incêndio, muito comum naquela época. Então, os dois eram amigos, portanto, antes mesmo de serem espíritas. E, de fato, o Antônio Luiz Saião, ele era avô da grande cantora, que desencarnou não faz muito tempo, na década de 1990, já quase centenária, praticamente bem velhinha, a célebre cantora lírica Bidu Saião. Ela era, na verdade, filha de uma espírita também denominada Pedro Luiz Saião, que era filho, portanto, do Antônio Luiz Saião. Pedro Luiz Saião desencarnou em 1911, prematuramente. Quando ele desencarnou, a Bidu estava com 5, 6 aninhos, portanto, não teve assim, um contato muito íntimo com o pai, mas, por certo, guardou no escrínio aí do coração as lembranças afetuosas do genitor, que desencarnou prematuramente em razão de um problema de saúde grave relacionado a uma cirurgia cerebral, que, com as condições precárias da época, ele não logrou, vamos dizer assim, o êxito necessário para sobreviver a esse problema e retornou ao mundo espiritual antes de completar 50 anos. Portanto, ela é neta do grande espírita Antônio Luiz Saião. Pai também espírita de nomeada. Isso é importante, essa história também, né, Luciano? Eu me lembrei da Abdu Saião, digo, vou conversar com o Luciano. Meu amigo, o episódio de hoje, pessoal, Bezerra de Menezes em família. Então, será um episódio lindo, né? Da beleza da vida de Bezerra, embora com lances tristes, que a gente vai tocar aqui também mais tarde, o rompimento com os irmãos. Mas, Luciano Clay, vamos dividir por etapa, né? Começar do começo. Como era o Bezerra na convivência com o pai, com a mãe, com os irmãos, a educação que ele teve? Bruno, o doutor Bezerra teve uma convivência grandemente importante, porque foi marcante na sua trajetória inicial, antes do exercício da missão que viria a realizar mais à frente no tempo. E, nesse sentido, houve toda uma preparação da espiritualidade que ele reencarnasse junto do casal Antônio Bezerra de Menezes e Fabiana de Jesus Maria Bezerra Albuquerque Cavalcante, da qual ele herdou o sobrenome nem sempre lembrado, Cavalcante, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante.
Então, tanto Antônio quanto Dona Fabiana, que eram primos, eram muito comuns os casamentos entre familiares daquela época, tinham um amor verdadeiro, como todas as famílias cearenses, pernambucanas, nordestinas, muito vinculadas à tradição da fé católica, eram pessoas extremamente pias, sinceras em relação ao culto que abraçavam, e isso fica muito bem observado no comportamento dos filhos, especialmente os filhos mais velhos, porque dos filhos que sobreviveram, que era muito comum no sertão cearense, como no Brasil oitocentista, sobretudo no início do século XIX, muitas crianças, os pais, as filhas eram numerosas, mas muitas em razão dos problemas de saúde à época, da inexistência das vacinas tão importantes em nossos dias, desencarnarem recém-nascidos. Então, dos filhos que nós conseguimos apurar, anotar, nós vamos ter na sequência o irmão mais velho dele, nascido em 1810, Manuel Soares da Silva Bezerra, que se lhe constituiria mais tarde também uma grande referência, porque era um homem de bem, católico devotado, todos eles eram. Depois nós vamos ter Teófilo Rufino, que, curiosamente, aqui em Fortaleza era chamado de o advogado dos pobres, porque tinha um procedimento muito semelhante ao do irmão na área da medicina, só que em relação à área do direito. Então, também é um homem muito desprendido das questões de natureza material, muito dedicado ao semelhante. Nós vamos ter o terceiro irmão, homem, com quem o Dr. Bezerra de Menezes, até pela proximidade da idade, teve um vínculo afetivo muito grande, foi o último dos Bezerra de Menezes a desencarnar, chamava-se José Joaquim Bezerra de Menezes, que cursou Direito, semelhantemente aos dois irmãos mais velhos, mas não concluiu a faculdade, abandonando a faculdade de Direito aí, no Recife, aí em Pernambuco, em Olinda, para depois seguir a carreira de agropecuarista. E nós vamos ter as mulheres. Havia a mulher mais velha, chamada Maria Inácia, que foi a última dos Bezerra de Menezes a desencarnar, como ela desencarnou com quase 100 anos, ainda, segundo a tradição, fazendo crochê, sem usar óculos, colocando a linha na agulha, vejam só. Ela desencarnou em 1917. Nós vamos ter a Maria de Souza, que inclusive quando desencarnou também, o jornal da época fez uma homenagem a ela, falando das suas virtudes, chamavam-no de um cofre da caridade, pelo seu desprendimento, pela forma como ela também cuidava da pobreza, principalmente na cidade de Quixeramobim, no Ceará. Então, vocês vejam que todos eles tinham essa vocação ao bem, ao cuidado do outro, do semelhante, por influência, sobretudo, da mãe, que era uma mulher de singular beleza espiritual, Dona Fabiana de Jesus Maria. Quer dizer, tendo Jesus Maria no nome, já diz tudo. E o fato é que nós vamos ter ainda outra irmã, chamada Rufina Carolina. E ele, Adolfo. Adolfo era o caçula. Nasceu em 1831, quando Dona Fabiana estava com 40 anos. Portanto, vejam, uma gravidez de risco, mas com o suporte da espiritualidade, ele nasceu perfeitamente saudável, tranquilamente, a família não teve nenhum sobressalto, certamente com o amparo da espiritualidade, em razão da importância da missão que aquele espírito viria a desempenhar em prol da divulgação e da vivência do Consolador prometido décadas à frente. Então, em termos familiares, nós constatamos que a família vivia muito bem entrosada, eles eram muito unidos, tanto no interior quanto depois, quando se mudaram para a capital. Há um episódio também muito marcante, que foi a perseguição sofrida. Isso tem a ver com os nossos estados, à época províncias, Pernambuco e Ceará, num histórico episódio da Confederação do Equador, do qual o avô paterno do Dr. Bezerra, Antônio Bezerra de Souza e Menezes, foi um dos líderes da Confederação aqui no Ceará. Aí, Pernambuco, nós tivemos o célebre Frei Caneca, muitos foram fuzilados, o pai foi condenado, o pai do Antônio Bezerra, o avô, portanto, do nosso Adolfo, também Antônio, homônimo, foi condenado à morte, mas em razão dos serviços prestados anteriormente, ao tempo da independência política do Brasil, em 1822, teve a sua pena comutada, ou seja, trocada em degredo perpétuo. Ele iria ser exilado, preso para sempre no Maranhão. Mas no trajeto, quando se deslocava, ele vinha a falecer no caminho em 1827. Adolfo não conheceu o avô paterno, mas mais tarde escreveria belas páginas, inclusive defendendo de acusações indevidas a memória do avô que ele em vida não conhecia. Então, você vê que era uma família muito unida. Todos eles se
interrelacionavam. E graças a essa união foi que nós conseguimos, nas buscas que fizemos, Bruno, obter muitas fotografias inéditas, os carte de visite, que eram cartões de visita, as fotografias que eram pregadas em pedaços de papelão, típico da época, e eles trocavam, interagiam, porque naquela época, obviamente, não havia internet, as viagens eram demoradas, e eles escreviam, nós pegamos muitas dessas cartinhas enviadas com essas fotografias, que eles, de maneira carinhosa, demonstravam o afeto, o cuidado. Quase todos eles eram compadres entre si, eram padrinhos de filhos. O nosso Adolfo foi padrinho de filhos do Manuel Soares, do Teófilo, e vice-versa, dos filhos do Dr. Bezerra, no Rio de Janeiro. Então, era uma família muito entrosada, e ele soube assimilar as lições necessárias dessa vivência junto de uma família tão bem estruturada, pelo exemplo do pai e pelo exemplo da mãe. E sofreu o golpe de, aspas, perder, como se dizia no sertão, e ainda hoje, quem não tem a compreensão que ninguém é de ninguém, como o Espiritismo nos diz, duas irmãs na juventude ainda. A primeira delas, a Rufina, que fizemos menção, quando ele ainda era muito novo, estava com 17 anos, quando essa irmã desencarnou, e depois, em 1857, um ano após ele se formar no Rio de Janeiro, ele estava, portanto, com 26 anos, a irmã Maria de Souza, aquela a quem eu fiz menção de cofre, de ser o cofre da caridade. Ele amava tanto essa irmã que lá no Rio de Janeiro ele mandou, católico à época, celebrar uma missa na igrejinha de São José, nas intermediações da residência dele à época. Então, em síntese, a parte relacionada aos pais e aos irmãos, repetimos, grandemente importante a formação do caráter desse grande espírito, ou no despertamento dos valores espirituais intrínsecos que ele trazia, a família contribuiu sobremaneira nesse sentido. Luciano, vou dar um salto bem para frente, mas me diga uma coisa, aquele rompimento dos irmãos com Bezerra, quando Bezerra publicamente aceitando o espiritismo, aquele rompimento foi definitivo, o Luciano, ou houve ou reataram o relacionamento? Excelente, querido. Inclusive, isso foi, de certa forma, um tanto exagerado, até no filme Bezerra de Menezes e Há de um Espírito. Se mostra o Manuel Soares, o irmão mais velho, que depois da desencarnação do pai, em 1851, quando Adolfo estava com 20 anos, o Manuel Soares, o irmão mais velho, que passou a ser o esteio da família, uma referência em termos de moralidade, católico, fervoroso, ultramontano, conservador, naqueles moldes do 800, do século XIX, mas era um homem de grandes virtudes. Eu diria até que o Manuel Soares, eu faço sempre essa comparação, era o Saulo antes da sua conversão, até porque ele tinha algumas limitações do entendimento, que é compreensível pela opção de fé que fazia, em relação às questões mais transcendentes da vida. Combateu, por exemplo, a maçonaria, embora outrora nós saibamos que, historicamente, o Brasil e muitos religiosos tinham um vínculo efetivo com a maçonaria. Então, ele vai ter uma importância muito grande nesse processo e depois ele vai, evidentemente, no mundo espiritual, enviar, e nós encontramos uma mensagem através do médium Castro Lopes, que foi um grande filólogo, também espírita de nomeada naquele tempo, fez conferências conhecidas que o público na época acorreu ao Salão da Guarda Velha, ao mesmo tempo o Dr. Bezerra de Menezes, que era um médico, homeopata também. Ele recebeu uma mensagem do Manuel Soares, que desencarnou em novembro de 1888, na qual ele já falava exatamente a respeito dessa sua conversão do mundo espiritual. Agora, do mundo espiritual, ele se mostrava arrependido de ter, de certa forma, feito uma crítica ao irmão. Mas isso, evidentemente, que foi resolvido. Os dois se amavam profundamente, não foi aquela coisa assim que levou ao extremo. Tanto que você percebe que o Adolfo, vamos assim chamar para fazer uma distinção entre ele e o irmão mais velho, ele se refere ao irmão por várias vezes, carinhosamente, chamava de Mano Soares. Ele vai escrever aquela carta em resposta a uma carta do irmão, e olha que nós procuramos essa carta do irmão, porque nós temos um livro que, na verdade, posteriormente, na década de 1920, mais precisamente em 1921, aqui em Fortaleza, quando veio em atividade comercial, profissional, Manuel Quintão, foi presidente da FEB, ele visitou o poeta Juvenal Galeno. Juvenal Galeno
que era espírita, resolveu presentear Manuel Quintão com os raros manuscritos da carta-resposta de Bezerra de Menezes ao irmão, exatamente a carta que ele demonstrava, que ele profligava, que ele criticava a adesão do irmão pública no dia 16 de agosto de 1886 ao Espiritismo, e essa carta mais tarde viria a ser, primeiro publicada no Reformador, de forma sequenciada, em folhetim, como se chamava à época, e depois fechada no livro, que hoje tem o título de Uma Carta de Bezerra de Menezes. Ali ele fala de todo esse seu processo de conversão, e em outros momentos, em outras obras, em outros artigos, nos estudos filosóficos, ele cita com muito carinho o irmão. Então foi algo que foi resolvido entre eles, até porque o amor, dizia Pedro na Epístola, cobre a multidão de erros, e realmente Manuel Soares, não vamos dizer que se equivocou, mas em razão da sua miopia espiritual, naquele momento não teve a clareza necessária para compreender a missão grandiosa que o seu irmão abraçara. Não, você falou que houve muito exagero quanto a isso, né? Até no filme, Clay, eu entrevistei o Luiz Saiguja, da Interlitera, que foi colaborador do Girão no processo do filme de Bezerra, né? E ele confirma o que você falou, que em determinado momento o Girão disse, não, vamos parar, tem que ter um elemento de ficção para ir para o cinema. Como foi o filme Kardec, então, como você disse, esse exagero que houve cabe aí na ficção, admitida por Chegusa e o Girão ali na feitura do filme, né? Embora que a gente, como espírita, eu queria que o filme fosse tintim por tintim a vida realmente como foi, né? Mas eu não entendo de arte, viu? Mas eu vou lhe revelar uma coisa, já que você está tocando em primeira mão. Primeiro que eu participei como consultor histórico do filme, na época, e já fazíamos essa observação, porque a ideia original do filme, que foi mudada em pouco tempo, daí talvez algumas críticas recebidas, era para ser um docudrama. Nós fomos convidados pelo Eduardo, que é muito nosso amigo, Eduardo Girão, e amiga há 3 décadas, e na época nós participamos, dando as orientações, isso no início dos anos 2000, e o filme saiu. Só que a ideia era ser um documentário, ou um docudrama, como é chamado, e de última hora eles resolveram transformar num filme, propriamente, numa narrativa corrida. E aí perdeu-se o controle de muitas coisas, e muita coisa teve que ser improvisada, e talvez não tenha saído a contento como alguns imaginavam. Mas o fato é que, mesmo assim, com as limitações, com as dificuldades, o filme teve uma repercussão extraordinária, um sucesso retumbante. E a novidade que eu queria lhe dizer é que eu já estou aí em parceria com o nosso querido Sidney Girão, que é primo do Eduardo, hoje o responsável pela Estação Luz, e isso não foi nem divulgado ainda, mas é a ideia dele para comemorar os 15 anos do filme, que foi o filme que alavancou essa sequência de outros tantos filmes de temáticas relacionadas ao espiritismo ou à espiritualidade, como Chico Xavier, Nosso Lar, etc. Então ele está com a proposta de lançar um novo filme sobre Bezerra de Menezes em 1923, é o historiador pensando no século passado, em 2023, quando estaremos completando exatamente 15 anos do lançamento do filme Bezerra de Menezes, Diário de um Espírito. Já estamos vendo aí algumas ideias, vendo os novos atores, me chamou para fazer parte da equipe e com muita alegria eu já repasso isso para você. E, evidentemente, um filme feito 15 anos após, com os recursos que nós dispomos hoje, inclusive da computação gráfica, deve ter uma qualidade bem maior do que a do filme anterior. Eu quero deixar aqui que a interpretação do querido Carlos Vereja, tanto de Graciliano Ramos, em Vidas Secas, mas principalmente a de Bezerra, se ele fosse americano, Luciano, tinha ganho um Oscar, com certeza, viu? Fantástico. Meu amigo, aqui em Recife a gente faz palestras nas casas espíritas, né? E há um episódio que Bezerra casa com Dona Cândida, né? Ela desencarna jovem ainda, e eu vou dizer a você, como eu dizia aqui no Rio, o Bezerra casou, a cunhada, a irmã de Dona Cândida, mas isso era normal, era comum aqui no Nordeste do Brasil. Mas, claro, era realmente comum, né? Eu queria que você contasse para a gente essa passagem de Bezerra dos 2 casamentos. Era comum, isso fazia parte do contexto, da cultura, só que tem um detalhe. O doutor Bezerra casou-se por primeira vez em 1858 com Maria Cândida de Lacerda Prego, que vai adotar o sobrenome
Bezerra de Menezes. Aí fica Maria Cândida Bezerra de Menezes. Ela era filha de Dona Maria José Machado e de Mariano José Machado, ou seja, padrasto dela, porque o seu pai houvera desencarnado em 1895. Era um grande médico de Campo dos Goytacazes, chamava Francisco Góes de Matos Prego, o pai da primeira esposa. Então, o pai, quando desencarnou, tinha 1 ano de idade e o padrasto a adotou como filha, praticamente. Outros irmãos ela passou a ter, inclusive a segunda irmã. Só que tem um detalhe, a segunda irmã era bem mais nova do que ela, nascida em 1850. Quando ela se casou com o Dr. Bezerra, em 1858, a segunda e futura esposa estava com apenas 8 aninhos. Né? Então, não havia, evidentemente, nenhum interesse, nem ninguém pensava nisso. Só que, em face das circunstâncias, meu querido amigo, em 1863, quando Maria Cândida estava com 19 anos, com 2 filhos pequenos, o Adolfo, nascido em 1860, e o Antônio, nascido em 1862, ela contrai uma febre tifoide e, em questão de 24 horas, ela desencarna. Uma dor tremenda pela qual o doutor Bezerra passou, porque, diferentemente de muitos casamentos arranjados no 800, eles se casaram por afinidade, por amor. Ele amava profundamente essa esposa. Foi um baque assim, tremendo. Evidentemente que o sofrimento foi coletivo, a família, ele só no Rio de Janeiro, aqui do Ceará, sentiu muito. E ele amava muito tanto o sogro, que era o padrasto, como a madrasta, que não tinha uma diferença muito grande de idade em relação a ele. A diferença do padrasto e da madrasta para ele era de 11 anos. Tanto o padrasto como a madrasta era de 1822. Ele nasceu em 1831. Então, o padrasto se tornou, inclusive, sócio dele num hospital, uma casa de saúde, sobre a qual nós já falamos anteriormente, Casa de Saúde Godinho e Bezerra, também era um dos sócios, cuidava da parte administrativa, amava profundamente o genro e vice-versa. Bezerra tinha uma confiança extrema nele, mas esse pai e a família insistiram, depois que ele se recuperou aos poucos, para que ele casasse. Foi, na verdade, uma insistência até familiar, para que ele casasse com a irmã materna, Cândida Augusta de Lacerda. E aí ele passa a olhar com atenção a antiga criança, claro, agora já uma adolescente, entendamos, naquela época as pessoas estranham, as moçoilas eram preparadas a se casarem com 14 e 15 anos. A Maria Cândida casou-se com 15 anos. E a segunda esposa, a irmã materna, vai casar-se com 14 anos. Hoje em dia é algo que você fica questionando, mas na época você pode ir, como dizia o Odorico Paraguaçu, do Bem Amado, olhar o patrásmente, numa linguagem bem nordestina, olhar a nossa história, você vai ver que os nossos avós, bisavós, os nossos ancestrais casavam bem cedo, as mocinhas estavam doidas para casar com 13, 14 anos. Era a vida no Nordeste, era compreensível. Então, ele se casa com Cândida e ele também vai na convivência com essa companheira, que vai acompanhá-lo até os instantes derradeiros e prosseguir, porque ela só vai desencarnar em 1909, com 58 anos. Ele vai passar a amá-la também intensamente. Um amor que foi construído. Casou-se muito novo, ficou em família, e essa companheira foi a mãe carnal de 13 filhos dele, somando aos 2 do primeiro, 15, e ela ainda teve a nobreza de adotar com ele uma filha que era uma escrava alforriada. Cá para nós temos que dizer isso, temos que entender o contexto, aqui não é nada que nós poderíamos deixar de mencionar, mas o pai, Mariano Zé Machado, era algo comum à época, relacionou-se com uma escrava dele, chamada Flausina, que era uma escrava muito querida na família, a própria esposa sabia. Vamos entender as coisas pelo seu contexto. A época era assim. E aí, desse relacionamento, teve uma filhinha. A escrava era uma moça, tipo a escrava Isaura, mais branca do que escurinha, como se dizia na época, e aí nasceu uma filhinha chamada Antônia, que foi alforriada pelo próprio pai, no caso, o pai da segunda esposa, e o Adolfo, e a esposa pedindo para criar aquela criança como filho, e deram-lhe o nome, Antônia Bezerra de Menezes, que viveu até o ano de 1901. Então, Maria Cândida Augusta foi mãe adotiva da própria irmã por parte de pai.
Deu para entender essa história, né? São as coisas da época. Nós não podemos ver o passado com essa postura presentista, arrogante, preconceituosa. Nós temos que entender as coisas porque elas acontecem numa época, num contexto, como já falamos aqui inúmeras vezes, vendo os personagens como pessoas de sua época, né? Até porque nós vemos, às vezes, companheiros que apontam o dedo com o dedo em riste, vendo falhas, defecções morais dos outros, sem entenderem, de repente, o contexto no qual aquela pessoa se encontra inserida. Se a gente for por aí, o Bezerra era aquele homem rico, empresário rico, rustenguista, religiosista, fanático, né? Casou com a cunhada e por aí vai. Meu amigo Clay, você falou nos filhos e parece que você definiu bem aí, que havia uma dúvida, né? Eu já ouvi 13, 14, 15, mas foram, na verdade, 16 filhos, né? 16 com a adotada. Eu queria que você, como era Bezerra, como vai, e claro que você fale aqui quantos se tornaram espíritas, ou se algum se tornou espírita, né? E como é que foi os desencarnes, né? E Bezerra sofria muito com isso, sofreu muito ao longo do tempo, né? Meu querido, agradeço a você a pergunta, e eu digo sempre, quando me indagam a respeito de qual parte da vida do Dr. Bezerra de Menezes, mais eu me sinto tocado, com certeza, é a parte familiar. Porque nós que somos pais, nos identificamos. E o Dr. Bezerra de Menezes era um pai, usando a linguagem de hoje, para frente, muito além de seu tempo, como em tudo que fazia. Não era um pai dos costumes exigidos da época, patriarcais, que procurava manter uma distância dos filhos, para que, de repente, eles entendessem o que era importante aos meus. Não, não. Ele, pelo contrário, era muito latino, muito tátil, abraçava os filhos. Ele, já contamos noutra oportunidade, falava fininho, roçava a barba no pescoço dos meus. Ele colocava apelidos carinhosos em todos os filhos, sendo muitos deles, inclusive, homenageados em quase todos os seus romances. Por exemplo, a filha mais velha do segundo casamento, a quem ele deu o nome para homenagear a primeira esposa, de Maria Cândida. Maria Cândida ele chamava de Sinhazinha, Ernestina ele chamava de Zizinha, Carolina ele chamava de Yayá, José Rodrigues ele chamava de Tuca, Otávio ele chamava de Barão, Antonica, a filha adotiva, a Antônia, a filha adotiva, era chamada de Antonica. Veja os apelidos carinhosos que ele criava. Então, você já tem uma ideia, pela forma terna, como era esse pai, como era a convivência dos filhos em família. Todos os filhos amavam profundamente o pai. E pelo exemplo do pai, por isso, como dizia, já que lembramos Odorico Paraguaçu, vamos lembrar o cearense humorista Chico Anísio, interpretando o outro prefeito da cidade de Chico City. Lembra da nossa infância? Quando ele tinha lá um personagem chamado Valfrido Canavieira, que ele dizia, palavras são palavras, nada mais que palavras. Há muitas pessoas que falam, mas não dizem para quê, ou não demonstram concretamente aquilo que labialmente professam. O Dr. Bezerra não, ele era muito coerente. Ao contrário de muitos que o criticaram, e ainda criticam até hoje, ele era um pai exemplar, um ser humano de uma rara beleza espiritual. Então, nós vamos observar, pelo exemplo dele, quase todos os filhos, sobretudo depois que ele se converte ao espiritismo, aderindo ao espiritismo. Não é verdade o que dizem alguns, a família abandonou, a família o renegou pelo fato de ele ter se descuidado e deixado a família em circunstâncias materiais difíceis. Isso não é verdade. Inclusive, nós constatamos, porque as pessoas dizem o que querem, né, mas não comprovam o que estão dizendo. Há um determinado pastor, não vamos citar o nome por uma questão ética, quem quiser pode encontrar aí na internet, não é difícil, de uma determinada igreja do Rio de Janeiro, que durante um bom tempo vem se dizendo tetraneto de Bezerra de Menezes. Diz que foi espírita e diz verdadeiras absurdidades em relação ao espiritismo. Horrores. O que demonstra que ele não conhece, usando uma expressão bem antiga nossa, patavinas do espiritismo. Porque se conhecesse, ele não diria as sandices que ele diz com todo respeito. Então ele diz que foi uma mácula para a família, que a família rejeitava. E uma vez, diante dessas aberrações ditas, eu resolvi escrever para o site da referida igreja e pedindo a ele que me dissesse, como pesquisador espírita,
de qual dos filhos do Dr. Bezerra de Menezes, já que ele se dizia tetraneto, ele decidia do qual ele era descendente. Porque eu argumentava que houve outros Bezerra de Menezes no Rio de Janeiro, na Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, os Bezerra de Menezes que vieram do Cariri, que não tinham um vínculo direto com os Bezerra de Menezes, no caso do nosso Adolfo, que era a região do Riacho do Sangue. Quantas pessoas homônimas de famílias, tudo bem, têm a mesma ancestralidade, o mesmo tronco comum, mas não necessariamente têm vínculos. E eu perguntei a ele, olha, me diga o nome do filho. Mandei e-mail uma vez, duas vezes, para os assessores dele. Ainda vejo aí na internet, quando eu tento olhar, meu textozinho ainda está lá. Isso já lá se vão 5, 6 anos. Até hoje, nunca me veio a resposta. Então, falar por falar, muita coisa. Porque se ele me dissesse, eu sou descendente do Otávio, eu saberia se o Otávio realmente deixou ou não aquele filho. Então, nós constatamos isso. E os filhos do Dr. Bezerra de Menezes, quando o Dr. Bezerra estava encarnado, quase todos frequentavam as reuniões espíritas dos grupos e até na Federação Espírita Brasileira. Nós vamos ter, inclusive, filhos documentadamente, comprovadamente, declarados espíritas como Carolina, que quando desencarna, inclusive, logo, logo ele vai ter uma comunicação mediúnica da filha, através de um médium de sua confiança, agradecendo a bênção de ter sido espírita. Nós vamos encontrar um garotinho chamado Emanuel, nascido em 1875, o nome é porque ele nasceu no dia 25 de dezembro de 1875, e desencarnou com apenas 18 anos, ia completar 19, em 1894. Ele também desencarnou de tuberculose durante a provação da enfermidade, com resiliência, enfrentando as dores excruciantes do pulmão, a asfixia provocada pela dificuldade de respirar. Foi até levado para São João del Rei, em Minas Gerais, onde veio a desencarnar, e ele falava também da fé espírita dele. Nós vamos ter um filho do Dr. Bezerra de Menezes, o Tuca, a quem eu fiz menção, o José Rodrigues, que frequentava até a década de 1940 um grupo espírita. Inclusive, quando ele e a esposa, que também, Maria José Panasco, que também eram espíritas, e um filho dele também, Adolfo Bezerra de Menezes Neto, era espírita, ele fez até a reforma do túmulo do cemitério do Caju, que ainda hoje nós podemos visitar, está lá, e fez questão de colocar todas as obras do avô desencarnado para homenageá-lo. Eles frequentavam grupos espíritas. Quando desencarnou o Tuca, o José Rodrigues, a família colocou uma nota no jornal da época, o Necrológio, pedindo, porque normalmente se colocava para pedir missas, né? Alguns até pediam por questões familiares, mas ele pediu dizendo que não ia ter missa, mas por ser espírita, que a família, que os amigos respeitassem, se pudesse fazer uma oração por ele, ele agradeceria, né? O filho dizendo. Então, você veja que eram pessoas ligadas ao espiritismo. Teve um, tudo bem, esse foi mais tradicional, o último dos Bezerra de Menezes, filho, a desencarnar, que foi até um cônsul, figura de projeção na área jurídica, chamado Francisco da Cruz Bezerra de Menezes. Esse se manteve tradicionalmente católico, mas mesmo católico, ele respeitava profundamente o espiritismo. Tanto que cedeu um bom material de pesquisa para algumas instituições espíritas referentes ao pai que ele tanto amava. Então, querido, você veja que todos os filhos, e como nós já falamos em outra oportunidade, o exemplo maior dessa admiração que eles nutriam pelo pai foi a publicação em 1920 da obra póstuma A Loucura sob o Novo Prisma. O Dr. Bezerra tinha essa obra como obra de sua predileção. Nós podemos até depois fazer um encontro só para falar da importância dessa obra para todos nós. E aí o Dr. Bezerra não publicou, porque desencarnou em 1900, a obra ficou engavetada, e 20 anos depois, em 1920, os próprios filhos encarnados à época, os que sobreviveram, porque a dor do pai e da mãe foi ver desses 16 filhos partir antes dele 9 filhos. Quando ele desencarnou, apenas 6 filhos, né, com mais a adotiva, estavam encarnados. Então, em 1920, os filhos que ainda estavam na Terra resolveram homenagear a memória paterna e, com seus próprios recursos, pela editora Boêmia do Rio de Janeiro, lançaram a obra A Loucura sob o Novo Prisma, que 26 anos depois é que sairia pela Federação Espírita Brasileira. Meu amigo Luciano, que noite esclarecedora, do início ao fim, não é? Olha, o pastor do Rio de Janeiro,
é tetraneto da Bezerra do Menezes, porque do doutor Bezerra parece que não respondeu o e-mail, né? Até hoje. Mas vamos orar por ele, está lá no seu púlpito, vociferando contra o espiritismo, mas vamos orar por ele. Ô, Clay, semana que vem a gente vai conversar sobre o quê? Você tem ideia? Há muitas coisas, tem o doutor Bezerra, da ação dele como jornalista, como literato, e fica ao gosto do cliente, né, brincando com você. Então, nós temos muitas coisas a abordar, o doutor Bezerra na sua ação também no Rio de Janeiro, especialmente como presidente da Federação Espírita. Então, aí você tem Olha, quanto para nós conversar 10 anos. Você não sabe um programa como esse, o que suscita um WhatsApp, né? Não vai ser agora, vai ser quando a gente entrar já na fase espírita mesmo. O pessoal está perguntando muito a questão de Torteroli e Bezerra, viu? Pronto, é um tema interessante também. Se você quiser, nós abordamos, não tem problema. Mas é mais na fase espírita, né? Então seria interessante abordar mais à frente. Vamos degustar um pouquinho essa fase de Bezerra, da vida dele, antes do espiritismo. Luciano, querido, vou fazer a prece. Foi um prazer, gratidão, viu? Melhor aí dos seus problemas gástricos. Fique bom. Ferroviário perdeu, rapaz. Aí... Eu acompanhei, impressionante, né? Se ganhasse em casa, se classificava, perdeu em casa. Pois é, meu irmão, é isso mesmo. O time do doutor Bezerra, né, das ferroviárias. Ali o Santinho ajudou, viu? Segurou o Botafogo aqui para você e não adiantou, né? Mas é time para nós, viu? Meu amigo, vamos orar. Então, lembrando a querida Dona Amélia Rodrigues, que se referia assim: quem não é bom filho não é bom coisa nenhuma. Quem não é bom filho não é bom nada. E na noite de hoje tivemos este espírito de escola que foi bom filho, bom irmão, bom esposo, bom pai, um espírito verdadeiramente de família. E a família espírita só tem a agradecer este que foi aqui na Terra, o Kardec brasileiro. Então, pedindo permissão a Jesus, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Luciano, um beijo, viu? Paz e bem. Pessoal, semana que vem com Luciano e com Bezerra, sem falta, toda quinta, 20 horas. Paz e bem, amigo.